nosso próximo tema aqui. Nós vamos falar sobre felicidade após o happy hour. Quem vai vir falar aqui com a gente é uma jornalista especializada em ciência da felicidade, com MBA em psicologia positiva, neurociência e comportamento, além de coordenar uma ONG que chama Dois Sentimentos Positivos, que é um projeto que gera gentileza urbana, sediado em São Paulo. Vem pra cá, pra Arena Escola do Caos, Denise Save. Bem-vinda! Bom Receba dia! o carinho da nossa Arena, Denise! Bom dia, obrigada, que delícia estar aqui. Esse espaço está muito acolhedor, está muito gostoso. Arrase. Quando eu entrei, eu me senti, sabe, em casa. A hora que começou a contagem regressiva, que estava chegando a minha hora, o coração começou a acelerar. Confesso para vocês que é uma grande responsabilidade subir aqui, mas missão dada é missão cumprida. Então a gente veio aqui para falar de felicidade e a gente vai falar de felicidade. Antes de começar, eu queria me conectar com vocês, fazendo um exercício muito rápido. Como a contagem regressiva aqui ela é cruel, então eu vou acelerar esse exercício. Mas é uma respiração que a gente faz em 3 minutinhos. É uma respiração que vocês podem fazer em qualquer momento na vida de vocês. Quando vocês estiverem em uma reunião importante, bate aquela ansiedadezinha. Quando vocês estiverem no meio do furacão no dia a dia, vocês precisam dar aquela parada, porque senão a cabeça vai ficar aquele balão. De manhã, ao acordar, né? Muita gente medita. Quem aqui pratica meditação? Ai, que legal. Eu medito todos os dias. A primeira coisa que eu faço, porque se deixar para depois a gente acaba esquecendo, né? E essa respiração pode ser uma alternativa para meditação. Ela chama-se pranayama. É uma respiração excelente para ansiedade. A gente pega o dedão, se vocês quiserem fazer comigo para aprender, porque aí vocês podem aplicar isso todos os dias. Aqui, ó, o dedão, a gente segura uma narina, coloca esses 2 dedos na testa, inspira, segura, coloca o outro dedo, expira, inspira por esta mesma narina, segura, expira, inspira, expira, inspira. Faz isso durante 3 minutinhos, tá? Eu já até dei uma relaxadinha já. Ai, ufa. Porque isso muda a nossa fisiologia. E quando a gente muda a fisiologia do nosso corpo, neurologicamente falando, a gente está mandando uma mensagem para a nossa mente de que está tudo bem. A respiração muda tudo, ela é um santo remédio. Tem aquela respiração em 4 tempos, que você inspira contando em 4, segura contando até 4, expira contando até 4. Essa também é excelente e é super fácil de fazer. Bom, gente, eu sou Denise Save, né? Já fui apresentada aqui, sou jornalista especializada na ciência da felicidade. Há anos eu venho estudando esse tema. E durante a pandemia aconteceu um fenômeno que é o bem-estar entrar no centro das discussões quando se trata de ambiente de trabalho, porque a nossa vida foi virada de ponta cabeça e a gente precisou olhar para esse tema com muita atenção. E é muito bom que hoje as empresas estão abrindo o departamento de RH para falar de felicidade, para falar de bem-estar. A Caroline hoje, né, durante 40 minutos aqui, só falou desse tema, porque estamos todos voltados para essa função. Eu vim aqui falar para vocês que a felicidade, ela vai além do happy hour. Gente, será que eu não vou conseguir passar o slide? Uou. Na verdade, quando me apresentaram, falaram a felicidade após o happy hour. Mas o que eu venho propor para vocês, na verdade, é a felicidade além do happy hour. O que acontece? Muita gente, quando fala em felicidade, associa a felicidade a momentos de descompressão, momentos de lazer. E, de fato, a gente é feliz, é gostoso ser descontraído nesse momento, mas a felicidade ela não tá só nesse lugar, porque se a gente buscar a felicidade só nesses momentos de alegria, a nossa vida acaba se tornando um fardo, porque a gente vai ficar sempre buscando alguma coisa para ser uma válvula de escape pra gente, e não pode ser assim, sabe? E nunca se falou tanto em felicidade
e nunca fomos tão infelizes. Né? A Caroline falou aqui pra gente que o Brasil é o 5º do mundo em casos de depressão, é o 1º em ansiedade. Gente, o brasileiro é ansioso pra caramba, isso atrapalha demais a nossa vida. Portanto, a gente precisa aprender a ser feliz. A felicidade pode ser aprendida. Existe uma ciência que está nos mostrando caminhos pra gente aprender a ser feliz. E é preciso falar, sim, desse assunto. Esse assunto é urgente. A gente vê na mídia a tal da positividade tóxica. As pessoas estão um pouco de saco cheio de falar disso. Mas é porque estão confundindo as coisas. A felicidade não é aquela carinha do smile o tempo inteiro. Não é nada disso. A gente precisa entender o que de fato é felicidade. Porque as pesquisas estão mostrando que 9 em cada 10 brasileiros estão insatisfeitos com o seu trabalho. Pelo amor de Deus, olha só essa estatística. Ela é alarmante. Então a gente precisa olhar com mais carinho, com mais cuidado. E isso precisa principalmente ser impactado com as lideranças. Quem tem o papel de líder aqui precisa olhar para isso com muito cuidado. Gente, ao longo dos meus mais de 20 anos como jornalista, eu aprendi que para a gente ter as melhores respostas é preciso fazer as melhores perguntas. E a pergunta boa é aquela que faz com que a pessoa que está do outro lado, ela se sinta reflexiva, sabe? Ela se sinta impactada, ela se sinta curiosa, ela se sinta empolgada, né, em responder. Por isso que eu começo aqui a nossa conexão com essa pergunta: o que é felicidade para você? O que é felicidade para você? Você tem um sorriso muito bacana, viu? Isso é muito importante. Quando a gente faz essa pergunta, as pessoas, elas têm uma resposta pronta, porque felicidade é subjetiva, né? Cada um sabe o que aquece o coração, né? O que arranca um sorriso do nosso rosto? O que é que nos faz bem? É uma pergunta que traz, assim, um leque de possibilidades. Mas eu vou desafiar vocês um pouquinho mais e vou perguntar o que é felicidade no trabalho. Será que é só o happy hour? Né? Para muita gente a felicidade só está nesse momento de alegria que você está brindando com seus colegas, que você não está falando de meta, que você não está falando, de todos os desafios do dia a dia, e sim de coisas mais agradáveis. Mas quando eu faço essa pergunta, parece tanta coisa boa, gente. Olha só que legal. Tem uma nuvem de palavras aqui que eu juntei tudo que eu já ouvi. E aí vem desenvolvimento, que é super bacana, que é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Tranquilidade, né? Você ter aí uma flexibilidade de horário para poder fazer seu trabalho com calma. Férias. Aí férias entra naquela questão do happy hour, né? Férias e happy hour não estão no expediente, mas beleza, faz parte do contexto. Salário em dia, respeito, motivação, reconhecimento. Gente, tem tanta coisa e tudo isso é felicidade. Mas é mais do que isso. A felicidade também vem em outros momentos. Porque a gente precisa ter muita clareza da importância que é você ter qualidade de vida no trabalho. Olha só isso, gente. O nosso dia tem 24 horas e a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Aí você divide, digamos, em 3 partes, né? Trabalho, descanso e todas as outras coisas da nossa vida, praticamente a nossa vida toda. Gente, é possível dar conta, né? Se a gente levar em consideração que a maior parte do tempo a gente está trabalhando, é possível dar conta. Casa, família, vida social, pilar espiritual, os outros problemas, enfim, tantas coisas que acontecem. Não tem como dar conta de tudo, não tem. E tá tudo bem. É uma questão da gente conseguir organizar a nossa agenda, dar prioridade para aquilo que precisa ter prioridade, que é a nossa família, não é? A gente sempre precisa colocar a nossa família em primeiro lugar, por isso que muitas vezes o desequilíbrio emocional vem desse lugar de você não conseguir dar atenção devida e ter um tempo de qualidade com a nossa família. Então a gente precisa entender que a forma como o nosso dia está estruturado e que o trabalho, ele ocupa a maior parte do nosso tempo, é algo que você precisa olhar com muita responsabilidade. E se a gente passa a maior parte do nosso tempo dando expediente, a gente precisa ser feliz sim no trabalho. Porque o trabalho, gente, é a nossa vida. O trabalho
é aquilo que a gente faz da vida. O trabalho é aquilo que a gente vira quando a gente cresce. Quando a gente é criança, a gente sonha em ser, sei lá, astronauta. A gente tem tantos sonhos, né? Veterinário. Quando eu era criança, eu sonhava em ser artista. Tô no palco hoje, né? De alguma forma, eu acabei realizando isso. Mas o trabalho, de fato, é aquilo que a gente se torna quando a gente cresce. E a gente trabalha muito hoje, a gente passa muito tempo. Olha só, esse é um dado recente no Brasil. Nós trabalhamos 1.737 horas por ano. Isso é mais que Japão, Canadá e Itália. A gente trabalha pra caramba. A gente passa muito tempo. Esse é um dado, a título de curiosidade, né? Durante a pandemia aumentaram 50% as horas extras. Já não basta a gente passar tanto tempo trabalhando, ainda aumentaram muito as horas extras. Isso tem sacrificado a nossa vida. Então a gente tem que olhar assim, com carinho para essas horas que a gente está trabalhando. O que a gente pode fazer para tornar esse momento mais proveitoso? E durante a nossa vida nós passamos 90 mil horas trabalhando, é muito tempo. Será que a gente vai permitir que esse tempo seja um tempo não tão bom pra gente? A gente precisa prestar atenção, porque as nossas escolhas, elas nos definem, o nosso trabalho se torna a nossa identidade. Quando a gente pergunta para uma pessoa, né, se apresentar normalmente, né, eu me apresento assim, eu sou Denise Sávio, eu sou jornalista, eu estudo a ciência da felicidade. O que eu tô falando? Tô falando aquilo que eu faço, que é o meu dia a dia, a maior parte do meu tempo. Então a gente tem que olhar para isso com muita responsabilidade. Sabe que na Grécia Antiga, Aristóteles trouxe um conceito bem interessante, que isso a ciência da felicidade usa muito, que é a eudaimonia. O que é a eudaimonia? É o nosso dom divino, o nosso talento, aquilo que a gente veio para contribuir com o mundo, para colocar a serviço. O nosso talento está intimamente ligado com a autorrealização. Olha aí o ponto X da felicidade, gente. Na década de 50, o psicólogo Abraham Maslow criou a pirâmide das necessidades humanas. Na base dessa pirâmide, nós temos as necessidades fisiológicas do ser humano, que é de sobrevivência mesmo. A gente precisa de comida, a gente precisa de água, a gente precisa de sexo, afinal de contas, né? Não estaríamos aqui se não fosse a reprodução. Subindo um pouco mais nessa pirâmide das necessidades humanas, nós temos as necessidades sociais, nossa família, nossos relacionamentos íntimos, nossos amigos, a nossa vida social. E conforme a gente vai subindo, no topo da pirâmide das realizações humanas, nós temos o quê? A autorrealização. Essa autorrealização, ela acontece quando nós fazemos as nossas escolhas profissionais, que nós temos a nossa identidade. E quanto mais nos realizamos no nosso trabalho, mais felizes nós somos, porque isso impacta diretamente em todas as nossas realizações na vida e nossos relacionamentos. Mas é importante a gente entender que felicidade, muitas vezes, ela é entendida de uma forma enviesada. Quando a gente pergunta o que é felicidade no início aqui da palestra, eu só não perguntei para cada um, eu gosto de fazer essa dinâmica perguntando porque o nosso tempo está apertadinho aqui, mas é aquilo, a pessoa ela responde que é felicidade. É um momento que eu tenho com meu filho, é o happy hour, são as férias. A gente sempre associa a felicidade com um momento de satisfação e de prazer, mas bem na verdade felicidade não é isso, de acordo com a ciência, né? Claro, existem inúmeros conceitos, se a gente voltar na história da humanidade, a gente tem conceitos que vêm da filosofia, da sociologia, da própria economia, mas a ciência, ela juntou tudo isso. A ciência da felicidade é uma ciência nova, gente, ela tem pouco mais de 20 anos, mas o que ela fez? Ela pegou todo esse conhecimento que já existia, até das religiões, e testou isso empiricamente em várias pesquisas e através de meta-análises, cruzamentos de pesquisas, chegou-se a diversos resultados. Mas uma coisa importante para a gente começar a entender o que é felicidade é que felicidade é diferente de alegria. A alegria, ela está caracterizada muito mais como uma emoção, né? Que é aquilo que a gente sente quando o nosso filho vem nos abraçar e com tantas outras coisas que acontecem na nossa vida, festas com os amigos, casamento, casei recentemente, senti muita alegria, muita felicidade. Mas a alegria, ela, assim como a raiva, a tristeza, a angústia, o tédio, ela é uma emoção. E todas as emoções, elas são importantes pra gente, porque a nossa mente,
ela lê a realidade a partir do seu oposto. Portanto, a gente precisa da tristeza para saber o que é alegria. A gente precisa do medo para nos proteger do perigo. A gente precisa do tédio para ter criatividade. Às vezes a criatividade nasce de um momento que tá tudo um saco. Só que a gente tem que se permitir, viu, o tédio. O que acontece? Hoje em dia, nossa atenção é capturada pelo celular. Então a gente nem sabe o que é tédio. Porque a hora que a gente não tem nada para fazer, o que a gente faz? A gente pega o celular e fica ali horas. Celular eu falo que é a caverna do dragão. Nossa, eu tô denunciando a minha idade. A gente não sabe como que sai de lá. Então a gente tem que permitir também esse momento de não ter nada para fazer para deixar a criatividade fluir. Então, se você for pensar que a nossa mente lê a realidade a partir do oposto, né? Você vê, tem claro, escuro, quente, frio, dia e noite. A gente começa a ter uma consciência de que as emoções são importantes, todas elas, para a construção do nosso bem-estar. E aí, claro, é com o trabalho de gerenciamento dessas emoções, e aí entra a inteligência emocional, né? Para a gente ganhar musculatura, para ter resiliência, para passar pelas emoções desafiadoras. Porque não adianta, gente, a vida é isso. Esse lugar que a gente está, né, chamado vida, planeta Terra, esse plano, ele é um lugar de desafio. A gente está aqui para evoluir. Então a gente precisa entender que todas as emoções desafiadoras, elas são importantes para o nosso processo evolutivo, para a gente criar musculatura emocional mesmo, para a gente ficar forte. Então, assim, tem aquela história, às vezes, né, de uma pessoa que fica pulando de emprego em emprego porque não está feliz. Aqui tá ruim, vou sair, vou para outra. Aqui tá ruim, vou sair, vou para outra. Ela vai passar a vida inteira desse jeito, porque nenhum lugar vai ser perfeito, gente. Porque a felicidade não está só nos momentos de alegria. Felicidade também está nos momentos de desafios. E a gente precisa ter essa consciência. E quando a gente tiver essa consciência, muda tudo. Outra coisa super importante dentro desse conceito da felicidade é a gente tirar a felicidade da projeção e colocar a felicidade num contexto de presença. Porque a gente passa praticamente todo o nosso tempo jogando a felicidade no futuro. É como num conto de fadas. No final da história, quando a princesa e o príncipe ficam juntos, o que aparece lá? E viveram, me ajudem, felizes para sempre. E esse felizes para sempre fica rondando o nosso imaginário e a gente fica achando que vai ser feliz quando tiver aquele emprego dos sonhos, conquistar aquele cargo, bater aquela meta, casar, ter filho, viajar para tal lugar. E a nossa cabeça fica sempre lá na frente. A gente fica achando que vai ser feliz quando encontrar o pote de ouro no final do arco-íris. Não é assim, gente. A felicidade tem que acontecer aqui e agora. E a gente tem que se policiar para isso, porque a mente humana, ela tem uma tendência a ficar viajando entre passado e futuro, passado e futuro. Ou a gente está remoendo alguma coisa que aconteceu. Putz, eu não devia ter falado aquilo. Ai, se eu não tivesse falado aquilo, teria sido diferente. Ou se eu não tivesse feito tal coisa. Sabe, sai desse lugar. Passado não existe mais. O passado serve só pra gente ter boas memórias e aprender com ele. Mas remoer não é legal, porque quanto mais a nossa mente fica no passado, mais tendência a gente tem a desenvolver tristeza e depressão. Ou a nossa mente está no futuro, que é a ansiedade. Sabe, a gente nem chegou lá, mas a nossa cabeça fica lá, fica lá, fica lá. Poxa, calma, o que eu estou fazendo agora? Claro que é super importante a gente planejar, a gente precisa planejar a nossa vida, isso é fundamental. Mas enquanto a gente está planejando, a gente está vivendo o momento do planejamento, certo? Planejou, tá tudo certo, você tá tranquilo, você sabe que tem um caminho que vai chegar lá, sabendo que a rota pode mudar e tá tudo bem, né? Porque acontece, a pandemia veio aí para ensinar a gente que de uma hora para outra o mundo pode virar de ponta cabeça, isso pode acontecer na nossa pequena vida, né? Porque quando a gente coloca isso numa escala global, caramba, é assustador, mas na nossa vida isso também pode acontecer. Então, legal, planejar é importante, viver esse período do planejamento é importante, mas ok, vamos
viver o presente. O que eu tô fazendo agora? Momento a momento. Isso é exercício, gente. Isso é exercício. A gente tem que se policiar para isso. Tá sempre lembrando, opa, tô viajando, não, sai do passado, volta. Não, futuro, não, volta. Porque a felicidade é uma jornada, gente. Ela não tá lá no destino final, ela tá acontecendo durante o caminho. Você sabe que quando eu comecei a estudar a ciência da felicidade, eu me deparei com uma frase de Schopenhauer. Porque a filosofia, ela traz muitos insights, sabe, sobre a felicidade. É muito bacana. Ele diz que quem vive só para o futuro não desfruta a felicidade da jornada. Esse senhor que exala a felicidade, né? Pode ver aí pela cara dele. Ele disse isso, ele já sabia que a felicidade é uma jornada e a gente precisa entender que realmente, enquanto a gente está caminhando, a gente precisa ser feliz com seus altos e baixos, porque a vida é assim, é essa dança e essa é a graça da vida, na verdade. É isso que torna a gente humano, né? Senão não teria graça. Vocês já pensaram se a gente fosse alegre o tempo inteiro? A gente não ia saber o que é tristeza. A gente tem que realmente valorizar as emoções que são desafiadoras. Eita! Vamos lá. Aonde que é o sensor do slide, né? Porque eu não sei nem para onde eu aponto. E como eu disse antes, quando a gente tem consciência do papel das emoções desafiadoras na nossa vida e a gente cria essa musculatura emocional, a gente consegue aplicar isso no momento mais desafiador da nossa vida, que é durante o expediente, né? Claro, com a nossa família, nós temos os nossos desafios também, mas a intimidade, ela facilita um pouco as coisas. No ambiente de trabalho, a gente engole sapo, a gente tem que ter jogo de cintura, muitas vezes a gente fica carregando umas coisas que ficam aqui dentro, a gente não põe pra fora. Então a inteligência emocional, ela é fundamental pra gente saber lidar com os nossos relacionamentos e principalmente com as nossas emoções. Entendendo sempre que felicidade não é alegria, então não tem que ter essa ilusão de que você vai ser feliz o tempo inteiro, não, você tem que entender que vai ter altos e baixos e tudo isso vai criando uma consciência do que é felicidade e a nossa vida de fato vai ficando mais leve. A gente vai trazendo isso para a nossa realidade, para o dia a dia e isso vai impactando as pessoas ao nosso redor e quando a gente vê, a gente cria um ambiente muito mais, com muito mais bem-estar, com muito mais qualidade. Uma coisa interessante da ciência da felicidade é um fenômeno chamado adaptação hedônica. A nossa vida é sim feita de momentos ótimos, momentos ruins, momentos mais ou menos, mas essa dança de altos e baixos, ela faz parte da nossa vida, porém a gente tem um nível basal de felicidade, ou que eu não estou, agora acho que é pra cá o negócio. Então a gente tem picos de euforia, mas a gente tem uma tendência a voltar para um nível estável de felicidade. Isso é muito importante, porque não tem como a gente ficar o tempo todo sentindo prazer. Não tem como. Gente, desculpa, vou falar uma coisa aqui. Imagino vocês, a gente ficar o tempo todo gozando. A gente morre. Não dá pra sentir prazer o tempo inteiro. Não dá. Por exemplo, eu amo chocolate. Na terceira barra, eu vou estar vomitando chocolate. Vocês entendem que não dá pra ser feliz o tempo inteiro? E olha como esse nível estável de felicidade é importante. Quando a gente tá mal, quando a gente tá triste, quando a gente tá puto porque aconteceu uma coisa muito ruim com a gente, isso passa. Não vai ficar o tempo inteiro assim. A gente volta para esse nível estável de felicidade. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que explica um pouquinho do que é adaptação hedônica. É um trecho de uma pesquisa que foi feita com ganhadores da loteria nos Estados Unidos, que eles acabaram depois perdendo tudo, mas fala um pouco sobre essa euforia da felicidade para vocês entenderem que é super interessante a adaptação hedônica. Se eu conseguir dar o play. And later studies have confirmed that our emotional well-being, how often and how intensely we feel things like joy, sorrow, anxiety, or anger, don't seem to improve with wealth or status beyond a certain point. This has to do with a phenomenon known as hedonic adaptation, or the hedonic treadmill. It describes our tendency to adapt to new situations to maintain a stable emotional equilibrium. When it comes to feeling happy, most of us seem to have a base level that stays more or less constant throughout our existence. Of course, the novelty of better food, superior vacations, and more beautiful homes can at first make you feel like you're walking on air.
But as you get used to those things, you revert to your default emotional state. That might sound pretty gloomy, but hedonic adaptation makes us less emotionally sensitive to any kind of change, including negative ones. The study with the lottery winners also looked at people who had suffered an accident that left them paralyzed. When asked several months after their accidents how happy they were, they reported levels of happiness approaching their original baseline. So while the hedonic treadmill may inhibit our enjoyment of positive changes, it seems to also enable our resilience in recovering from adversity. A natureza é sábia. A gente precisa confiar na gente, porque a felicidade está dentro da gente, né? A gente tem essa tendência a esperar que as coisas mudem ao entorno, mas a gente precisa entender que a gente tem essa força. A gente já tem uma natureza perfeita que nos ajuda a retornar a um nível basal de felicidade quando a gente está mal. Aquela frase, vai passar, ela é muito real. E quando a gente está muito feliz, a gente quer que isso dure para sempre, mas é melhor que não dure não, porque a gente precisa valorizar, entendeu? A gente precisa voltar para o normal para depois ter outros momentos de alegria, de felicidade. Felicidade na prática se faz com ações de felicidade. A gente precisa entender a importância dela na nossa vida, precisa entender que é a gente que tem que ter essa autorresponsabilidade. Há um tempo atrás, um grupo de pessoas nos Estados Unidos se reuniu para imaginar uma sociedade ideal, quais seriam os direitos dessa sociedade, quais seriam os valores pautados, né, por essa sociedade, e chegaram à conclusão que todos os seres humanos eles têm direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Isso está na Declaração da Independência dos Estados Unidos. Mas por que será que eles não colocaram felicidade apenas, né? Tem direito à vida, à liberdade e à felicidade. Todos nós temos direito à felicidade. Por que busca pela felicidade? Porque a felicidade se faz com atitudes de felicidade. Se faz com autorresponsabilidade. Cada um de nós tem responsabilidade com a própria felicidade. Então eu trouxe aqui 3 ferramentas com base científica da ciência da felicidade, em especial da psicologia positiva, que é um dos pilares da ciência da felicidade, para que vocês comecem hoje mesmo a aprender a felicidade, a desenvolver a felicidade, porque ela é um processo, tá? Diário das 3 Bênçãos é uma ferramenta do psicólogo Martin Seligman, que é pai da psicologia positiva. É um exercício simples, vai tomar 3 minutinhos só da vida de vocês. Todos os dias, à noite, antes de dormir, escreve num caderno 3 coisas positivas do seu dia, 3 coisas boas. E do lado do que você escreveu, escreve qual o sentimento que você teve, o que você sentiu com aquilo. O que esse exercício faz com o nosso cérebro? Depois de um tempo fazendo esse exercício, a gente passa automaticamente a escanear aspectos positivos no nosso dia a dia. Gente, é mágico. E depois de um tempo fazendo esse exercício, teve um dia que eu estava andando numa praça, eu vi uma árvore toda florida. Gente, sério, eu não sei explicar para vocês a sensação de gratidão que eu senti. E isso passava despercebido por mim antes. Vocês entendem que uma mente treinada é uma mente feliz? E o que acontece depois que você passa a ter uma mente mais positiva, começa a perceber esses aspectos positivos do seu dia? As pessoas ao seu entorno também percebem que você está diferente. Você impacta positivamente as pessoas ao seu entorno. Essas pessoas começam a emanar uma energia diferente. E você, sem querer, você impacta positivamente o seu ambiente, torna o seu ambiente feliz. Gente, isso é científico, isso é bonito e é possível de fazer. Dá trabalho? Gente, tudo dá trabalho. Fazer academia é um saco. Mas pra gente ficar com o corpo bacana, ter saúde, a gente tem que fazer, né? Tem que ter disciplina. Então, assim, se vocês conseguirem colocar esse exercício no dia a dia de vocês, vocês vão sentir uma super diferença. Atenção plena, eu dei uma pitadinha aqui, né? Que é você estar presente no seu dia, momento a momento. A Caroline também falou, né? Que da Lacoste, né? Na Lacoste eles estão com um programa de mindfulness, isso é super legal. As empresas já estão atentas para isso, porque o mindfulness não tem uma tradução literal, mas é a atenção plena. A gente chama de atenção plena. Mindfulness não é só meditação, é você trazer consciência para o seu dia a dia de que você tem que viver
agora, no que está acontecendo agora. Aquele exercício que eu passei da respiração é um exercício que você pode fazer, que o Mindfulness recomenda, que chama de pausa transacional, que é quando você está no olho do furacão do seu dia, você para tudo e faz 3 minutinhos de respiração. Ou você para alongar. Sabe a hora do cafezinho? Antes de ir pro cafezinho, alonga. Aí faz uma pequena meditação, que é um escaneamento corporal, sabe? Fecha os olhos, sentado na sua cadeira mesmo. Começa a escanear o seu corpo. Isso vai te trazer uma sensação de tranquilidade e vai te restartar pro trabalho. É muito importante fazer essa pausa. Mindfulness se chama de pausa transacional. Super funciona, vai te trazer bem-estar e é legal fazer isso todos os dias. Pequenas pausas, gente, uma pausa de 1 minutinho, de 30 segundos que seja, já vai funcionar. Relacionamentos positivos não precisa nem falar, né? Quando eu tava falando que você faz o diário das 3 coisas boas, algumas pessoas chamam de diário da gratidão, e depois de um tempo você passa a ser mais positivo, começa a impactar as pessoas ao seu entorno, isso automaticamente vai mudar os relacionamentos que você tem dentro da empresa com os seus colegas. E relacionamentos positivos, eles trazem emoções positivas. Então, invista nos relacionamentos. Porque tem uma frase que eu não lembro de quem é, mas ela diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha. A gente não faz nada sozinho, gente. Nada, nada, nada. Até aquela meta foda que você bateu, que foi mérito seu sim. Se você parar pra pensar, até a tia do cafezinho te ajudou. Porque ela proporcionou esse prazer pro seu dia. Até a tia da limpeza. Porque se a sua mesa, se a sua sala não estivesse limpa, você não ia ter uma energia pra você, sabe, dar aquele gás e tal. Então, cara, sério, a gente depende de pessoas. A gente precisa sempre pensar nisso. É muito louco, porque ao mesmo tempo que a nossa felicidade está nas relações, nas conexões, a nossa infelicidade está também. Porque tem gente que é um pé no saco que não ajuda. Só que mesmo essas pessoas, a gente precisa olhar para elas com empatia. Porque às vezes elas não estão bem com elas mesmas. Elas precisam de autoconhecimento, de desenvolvimento. E a gente precisa entender que o ser humano é complicado, sim. Então qual é o meu papel para que essa relação seja bacana, sabe? Então começa por aí, sabe? Entender, olhar para o outro, olhar para quem é diferente. Porque a nossa natureza é social, nós somos seres gregários desde os tempos primitivos. Aliás, se nós não andássemos em bando, nós não estaríamos aqui hoje para contar a história. A gente não ia ter sobrevivido. Um ajudava o outro a fugir das feras, a não ser devorado. Então, assim, a gente tem esse senso de pertencimento desde que a gente nasce, né? Quando a gente é criança, a gente quer fazer parte lá do grupo de amigos da escola, principalmente na adolescência. A nossa trajetória, desde que a gente nasce, é de querer pertencer, é de querer ser amado, é de querer ser reconhecido. Isso está no nosso DNA, entende? A gente é humano, a gente quer abraçar. Aliás, a pandemia foi cruel pra gente, né? A gente ter que se isolar. As pessoas, principalmente os solteiros que moravam sozinhos, já imaginou? Eu tava com a minha família, com meu marido, filhos e tal. Beleza, e quem tava sozinho, sabe? Isso doeu demais, por isso que aumentou muito casos de depressão, ansiedade, transtornos mentais, porque bagunçou geral. A gente ficou na conexão virtual, mas não é a mesma coisa. Graças a Deus, agora a gente tá aqui. Que delícia tá aqui, pertinho de vocês, vendo a carinha, o olhar, o sorriso. Isso é bom demais e a gente precisa disso. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu acho que o meu tempo estourou pra caramba, né? Jura? Gente, desculpa, mas assim, pra fechar, sabe, pra amarrar mesmo o contexto, Alberto, não, pode ficar aqui. Não, ficar contigo. A gente tem que olhar para as nossas relações. Tem uma pesquisa de Harvard que fala, essa pesquisa tem mais de 80 anos, já está na 4ª geração, é uma pesquisa de desenvolvimento humano, e ela olhou para o aspecto felicidade e chegou à conclusão que o que mais faz o ser humano feliz, tem um TED que fala sobre isso, são os nossos relacionamentos. Então a gente precisa olhar para as pessoas, cuidar das pessoas e ter empatia, principalmente com aqueles que são diferentes, porque a gente tem uma tendência a fazer panelinha e não fura a bolha. Vamos furar a bolha, vamos olhar para quem é diferente. Graças a Deus hoje a mídia está permitindo que pessoas com vozes diferentes, com cor diferente, com atitude diferente sejam ouvidas. Vamos olhar. Vamos abrir a nossa cabeça, porque isso vai fazer a diferença no nosso bem-estar, na nossa Denise felicidade. Save, Obrigada, obrigado. gente! Um abraço. Obrigada, Denise!